Bem, meus irmãos, voltando agora para a nossa segunda parte da nossa aula, vamos falar aqui agora da missão da apologética cristã. Por que ela serve? Né? Por que nós fazemos apologia da fé cristã? Aí aqui o site God Questions, ele fala um pouquinho sobre a missão da apologética. Ele diz assim, que é combater os movimentos que atacam a inspiração e inerrância da Bíblia, que promovem doutrinas falsas e negam as verdades básicas da fé cristã. Além disso, a apologética busca promover o Deus cristão e a verdade cristã. Então, essa aqui é a missão da apologética cristã, né? Todas as vezes que surge alguma afronta, né, às verdades centrais da Bíblia, né, algum tipo de ofensa aos princípios cristãos, surge a apologética cristã. A apologética cristã ela fica quietinha, né? A apologética cristã ela está quieta, né? Até que alguém venha e confronte e afronte as verdades da Bíblia e os princípios da nossa fé, né? Com quê? Com falsas heresias, com heresias, com falsas doutrinas, com falsos ensinamentos, né? Surgimento de falsos mestres, pessoas deturpando os princípios da Bíblia, né? Aí é nesse contexto que surge a apologética como um sistema de defesa. Um símbolo assim que é muito característico da apologética é o escudo, né? O escudo é o quê? É para defender. Né, num contexto de guerra, de batalha medieval, essas coisas, o escudo ele tinha o sentido de proteger aquele guerreiro. Então, a apologética tem esse sentido de defesa. Se não tem nenhum tipo de heresia, nenhum tipo de falso ensinamento, a apologética não aparece, né? Mas se vem algum tipo de acusação, de confronto, de afronta à verdade da Bíblia, aí surge a apologética. E, meus irmãos, muitos falsos ensinos, né? Desde sempre, né? Sempre teve falsos ensinos, né? Falsas doutrinas. A apologética ela nunca consegue ficar muito quieta por muito tempo, porque sempre surge falsos ensinos, heresias, e muitas pessoas têm sido enganadas, né? Esse que é o problema. O problema dos falsos ensinos que tem levado muita gente para o inferno, né? Tem levado muita gente para a condenação, e pessoas que muitas vezes você conhece são pessoas boas, são pessoas honestas, são pessoas íntegras, e você vê aquela pessoa com conhecimento de Deus muito equivocado, né? Muito iludida por uma religião, né? Certamente vocês devem conhecer pessoas no trabalho, até mesmo na própria família, né? Pessoas que você vê assim, são pessoas certas, pessoas honestas, mas que estão com uma ideia muito equivocada da verdade da Bíblia, né? E a apologética ela vem nesse sentido, para poder defender, para poder promover o Deus cristão, o Deus da Bíblia. E essa questão da apologética ela sempre se fez necessária. Eu vou mostrar agora no próximo slide uma linha do tempo, para mostrar aqui para vocês que durante toda a história da humanidade, né, durante a história da igreja principalmente, né, foi necessário a apologética cristã, foi necessário fazer a defesa da fé. Por exemplo, indo lá para o Antigo Testamento, lá para o início, né, da história, Deus tinha um povo, né, o povo de Deus, Israel, a nação de Deus, e Deus deu princípios, né, deu a sua lei do que deveria fazer, só que tinha muita questão da idolatria dos outros povos, né, das nações vizinhas. E essa idolatria, esse falso ensino, ele estava corrompendo a igreja do Antigo Testamento, que era o Israel. E aí esses falsos ensinos da idolatria das nações vizinhas estavam começando a corromper a igreja, o Israel, né, a nação de Deus. Os princípios estavam sendo distorcidos. Você vê que no Antigo Testamento os israelitas estavam sacrificando seus filhos ao deus Moloque. Sacrifício. Né, deturpando um ensinamento bíblico. Eles estavam sacrificando seus próprios filhos porque eles aprenderam com as nações vizinhas.
Então, era necessário que Deus levantar quem? Profetas, levantar reis, levantar sacerdotes, levantar juízes, para poder dizer, não, pessoal, vocês estão fazendo coisa errada. Volta aqui para a Bíblia, volta para a lei de Deus. Né? Então, isso era o que? Defesa da fé, apologética. Então, Deus levantava sempre alguém para poder defender os seus princípios. Levantava juízes, levantava profetas para trazer o povo de volta para os princípios de Deus. Então, desde o Antigo Testamento, já havia apologética cristã, já havia uma defesa da fé em Deus. Aqui, já avançando um pouco mais no Novo Testamento, você vê que nos tempos de Jesus, tinham os religiosos da época. Né? E quantas vezes Jesus teve que discutir com esses religiosos? Né? Quantos debates, né, tiveram ali, na época de Jesus, com os saduceus, que não acreditavam na ressurreição, que não acreditavam em anjos, os fariseus, né, que inventavam vários preceitos, né, para colocar sobre o povo com uma carga bem pesada de leis. E aí Jesus, tantas vezes o Senhor, ele entrou em confronto com esses religiosos. Né? Quantas vezes Jesus teve que entrar em discussões com ele, porque eles estavam ensinando o povo, e Jesus fala algo interessante, olha, vocês não entram no reino e impede que os outros entrem no reino. Né? Então eles estavam prejudicando as pessoas, eles estavam dando falsos ensinos que estavam condenando as pessoas. E aí Jesus, quantas vezes teve que defender a verdadeira fé, a fé genuína. E aí, avançando um pouquinho mais, depois da morte do Senhor e a ressurreição, o início da igreja cristã com os apóstolos, nós temos aqui no primeiro século da igreja, nós temos os judaizantes. Quem eram os judaizantes? Judaizantes eram aqueles judeus que se converteram ao cristianismo e que eles não acreditavam que a fé em Cristo era suficiente para a salvação. Eles não acreditavam nisso. Para eles, era necessária a fé em Cristo, mas era necessário guardar a lei judaica. Né? E eles estavam corrompendo a igreja com isso, influenciando a igreja, dizendo assim, olha, só crer em Jesus não é suficiente não, vocês têm que fazer algo a mais. Vocês têm que guardar o sábado, você tem que circuncidar, você tem que guardar a dieta judaica, porque se você não fizer isso, você não vai ser salvo. Era o que eles diziam, isso no meio da igreja. Aí o apóstolo Paulo, ele escreve a carta aos Gálatas para combater isso, porque eles estavam diminuindo a pessoa de Paulo, dizendo que Paulo era um mercenário, que ele estava defendendo uma fé barata, que salvação em Jesus não era suficiente. Paulo dizia que era suficiente e eles diziam que não era suficiente. Eles começam a falar contra Paulo, e aí Paulo escreve a carta aos Gálatas para poder defender isso. Porque os judaizantes, eles estavam falando que a fé em Cristo era insuficiente para a salvação. Era necessário guardar a lei. Então, circuncidar, guardar o sábado, guardar a dieta judaica para você poder ser salvo. Mas não é isso que a Bíblia diz. Né? A Bíblia diz que a salvação somente em Cristo. Já no segundo século, tem o gnosticismo. O gnosticismo, ele começa a aparecer aqui no primeiro século, e você vê que na Bíblia os apóstolos, eles começam a combater esse ensino, mas o gnosticismo, ele se consolida no segundo século. Né? E o gnosticismo, ele dizia o seguinte, é a questão do dualismo. Ele dizia que a matéria, ele separava a matéria e o espírito. Então ele fazia essa separação aqui, né? E ele dizia que a matéria é má e o espírito é bom. Então, era o conceito do gnosticismo. Então ele dizia o seguinte, a minha matéria é má, o corpo, ele é ruim, ele é mau, então eu posso fazer o que eu quiser com ele. Então, o que eu fizer com ele, não tem problema. A matéria é má, porque o que importa é que o espírito é bom. Eu tenho que preservar o espírito. Então, eu tenho que buscar conhecimento. Em contrapartida da minha matéria, eu faço o que eu quiser. Então, se eu me prostituir, não tem problema. Porque a matéria é má, né? Mas o espírito, esse
Esse aí eu tenho que dar conhecimento, eu tenho que alimentar o meu espírito. Agora a matéria, o que eu fizer, não importa. Olha que problema é esse, né? Então essa ideia começou a ser divulgada no meio da igreja e estavam corrompendo as pessoas. Então as pessoas estavam vivendo uma vida de pecado, né? Por causa dessa filosofia, desse conceito do gnosticismo. E eles diziam o quê? Que a salvação era através do conhecimento. Quanto mais conhecimento você vai obtendo, e aí você vai poder ter a vida eterna. E Cristo? Se a salvação não é por Cristo, não é fé em Cristo, a salvação não é pelo conhecimento. Então os gnósticos, eles pregavam isso aqui. É isso que eles pregavam. Mas aí isso é contra a Bíblia, né? E eles diziam que a salvação é pelo acúmulo do conhecimento, né? E eles acreditavam que Jesus também ele não poderia ter esse corpo humano. Porque como que pode ser o próprio Deus, que é um ser santo, ele tem um corpo, a matéria. Então eles não acreditavam na humanidade de Jesus. Eles não acreditavam, porque a matéria é má. Como é que o próprio Deus vai ter uma matéria má? Eles não conseguiam compreender isso. Então, era necessário que nesse momento? Apologética. Era necessário defender contra essas vãs filosofias. Aí no 3º século, vocês podem ver aqui que eu coloquei vários aqui, começaram a aparecer várias heresias. Essas 3 aqui primeiras, elas negam a humanidade de Cristo, né? Assim como o gnosticismo, elas negam a humanidade de Cristo, o docetismo, apolinarismo e eutiquianismo, né? E quando você vai estudar essas doutrinas aqui, você vê que os fundadores dela eram presbíteros da igreja, era o diácono da igreja, os oficiais da igreja, era pessoas que estavam no meio da igreja que começaram a ter essas ideias e começaram a infiltrar, a divulgar essa ideia, e corrompendo. Então, quando você vê por exemplo, Eutíquio é o nome de um homem, né? Apolinário é o nome de uma pessoa, então esse é o nome deles, né? E aí são pessoas no meio da igreja. Não. Eu não sei. Tem que encontrar o Vinícius, ele deve saber. Agora, esses três próximos ali, ebionismo, adocionismo e arianismo, eles negavam a divindade de Cristo. Eles não acreditavam que Cristo era Deus, né? Era um grande profeta, era um grande homem com grande conhecimento, mas não acreditavam que ele era Deus. Esse arianismo aqui era um homem chamado Ário, e esse aí foi um dos fortes daquela época, essa doutrina aqui, que não acreditavam que Jesus era o próprio Deus. Esse próximo aqui, o nestorismo também. Agora, esses dois aqui, o sabelianismo e o modalismo, eles não acreditavam na Trindade. Não acreditavam que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo eram da mesma substância, eram divinos. Eles não acreditavam nisso, né? Então isso aqui é século II e século III, que essas doutrinas começaram a aparecer e começaram o quê? A corromper a igreja por causa disso. E aí, caminhando um pouquinho mais, na Idade Média, nós temos as heresias católicas, né? O catolicismo, ele é muito forte naquela época. E aí você vê o quê? Indulgência, né? Que é o pagamento lá pela sua salvação. Você paga pela sua salvação, pela salvação daqueles que morreram, né? De um familiar seu. Você pode dar uma contribuição, aí você vai tirar aquela pessoa do inferno ou do purgatório. Tinha a doutrina do purgatório também. Então, indulgência, purgatório, então são falsos ensinamentos, são mentiras, né? São falácias. E aí, é nesse contexto aí no século XVII que vem a Reforma Protestante, que esse ano agora, no dia 31 de outubro, vai completar 500 anos da Reforma Protestante. Então é nesse contexto que Lutero prega as 95 teses nas portas do castelo de Wittenberg, na Alemanha. Avançando um pouquinho mais, século XVIII, final do século XVIII,
o liberalismo teológico, né? A gente chama de teologia liberal, que até hoje tem sido propagada no mundo. Começou na Alemanha. Na Alemanha, o que o liberalismo teológico diz, a teologia liberal? Ela não crê no sobrenatural da Bíblia. Ela não crê na inerrância da Bíblia. Ela não crê que a Bíblia ela é a verdade por completa, inspirada por Deus. Ela não crê nisso, não crê no sobrenatural, não crê nos milagres. Ela não crê, por exemplo, na multiplicação dos pães e dos peixes, né? Eles não acreditam que Jesus ressuscitou literalmente dentre os mortos, né? Ele ressuscitou? Não, ressuscitou, mas foi os apóstolos que inventaram isso. Ressuscitou no coração dos apóstolos, não de uma forma literal. É isso que eles acreditam, né? Não acreditam que Cristo morreu pelos nossos pecados. Então, são doutrinas, assim, muito fortes, né? Que corrompem, de fato, as Escrituras. Então, o liberalismo teológico, ele aparece no final do século XVIII, dizendo isso, né? Não acredita no sobrenatural, né? E aí, nos dias de hoje, né, saindo um pouco mais, nós temos o ateísmo, né? O ateísmo, né, que não crê em Deus, os ateus, o universalismo, que acredita que todos serão salvos. Isso é muito complicado dizer isso, né? Porque então, se todos são salvos, eu faço o que eu quiser da minha vida, né? Então eu posso viver como eu quiser, todos vão ser salvos, não é verdade? Então isso é um grande problema, né? O teísmo aberto, que não crê que Deus é soberano sobre todas as coisas, né? Que não crê que Ele conhece o futuro, né? Então, a teologia da prosperidade, todos já ouviram falar, já conhecem, a reencarnação do espiritismo e tantas doutrinas, meus irmãos, é muita coisa, né? Eu só coloquei aqui uns principais para nós podermos ter a ideia que desde o início foi preciso apologética, né? E vai precisar até o final dos tempos, né? Sempre é preciso fazer defesa da fé, porque sempre surge heresias, falsos ensinamentos para corromper as verdades centrais do cristianismo, né? E aí é sempre preciso o quê? Apologética. Então, durante toda a história, desde a época dos apóstolos, desde a época de Jesus, né, foi preciso que defender a fé genuína. Então, realmente, é muito trabalho que a apologética tem. Eu falei que a apologética ela fica quietinha, né, até surgir alguém para confrontar, mas ela não consegue ficar quieta, né? Sempre é preciso fazer apologética, porque sempre tem uma doutrina falsa. Alguém quer falar alguma coisa? Vamos lá. E só retomando ali, eu lembrei aqui de uma coisa. Nessa época aqui é que começam a surgir os credos, os credos, né? Que era os cristãos, eles se reuniam, né? Eles se reuniam para poder escrever um texto que pudesse fortalecer a ideia deles. E aí que surgem os credos, o credo apostólico, o credo de Nicéia, tem até aqui, por exemplo. Por exemplo, em 325, a igreja se reuniu escreveu aqui no concílio de Nicéia, e aí escreveu esse credo, né, que ele diz no início: creio em um só Deus, o Pai Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis, né? Então começa falando primeiro do Deus Pai, depois fala em um só Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, gerado como unigênito do Pai, isto é, da substância do Pai, Deus de Deus, luz de luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não feito, consubstanciado, consubstanciai, com o Pai, mediante o qual todas as coisas foram feitas, tanto que estão nos céus como os que estão na terra, o qual por nós homens e por nossa salvação desceu, se encarnou e se fez homem, sofreu e ressuscitou ao terceiro dia, subiu ao céu e novamente virá para julgar os vivos e os mortos e no Espírito Santo. Vou até aqui só. Então você vê assim que eles tiveram que se reunir para escrever crédulos, para que pudesse fortalecer. Olha, nós cremos nisso aqui.
É isso aqui que nós cremos, que existe o Deus Pai, que existe o Deus Filho, que existe o Deus Espírito Santo. Né? Por quê? Porque nessa época que eles escreveram isso aqui, era a época que os hereges estavam falando o seguinte, Jesus não é Deus não. Não existe esse negócio de trindade, que Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, isso não existe não. E aí eles se reúnem para poder escrever, não, existe sim. E aí isso aqui é para fortalecer a fé deles. Né? Então isso aqui é o Conselho de Nicéia, que aconteceu em 325, e eles escreveram esse credo. Um outro aqui também é o credo apostólico. Né? Que é bem conhecido também. Ele começa assim, creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, em Jesus Cristo, um só seu Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilato, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus, Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Então, sim, todos os credos. Então, você vê o quê? Que eles fizeram esses credos para fortalecer. Nós cremos nisso aqui, né? Por causa de muitas heresias que estavam acontecendo naquela época. Então, nosso terceiro ponto aqui da nossa aula. O surgimento dos apologistas. Então, como é que apareceu essa questão de... Como eu falei para vocês, a apologética, ela sempre existiu, né? Sempre alguém teve que defender a fé. Mas, assim, de uma forma mais formal, né? Apologéticos, apologistas, que são aqueles que fazem a defesa da fé, são chamados de apologistas. Como é que eles surgiram? E ali no 2º e 3º século, eles surgiram na questão de defender a fé. Porque muito se falava dos cristãos naquela época. Né? Como eu disse para vocês, na época de Pedro, eles eram vistos como insubmissos, que não respeitavam César. Então, apareciam os apologistas para poder defender o cristianismo. Tinham os pais apostólicos, né, que pregavam ali para os fiéis. Mas aí surgem os apologistas com pessoas mais intelectuais, eram pessoas da área da filosofia, foram pessoas que publicaram livros. Aí esses homens, que eram pessoas inteligentes, pessoas com uma boa formação, eles começam a surgir. Esse aqui foi um dos primeiros, Justino Marte, escrevendo publicações para defender a fé cristã. Eles escreviam até para os próprios imperadores. Né, escreviam para o imperador dizendo por que os cristãos não deveriam ser perseguidos. Né, porque se inventaram muitas coisas a respeito dos cristãos. E, por exemplo, eles diziam o seguinte: tinham 4 acusações contra os cristãos. Uma: ateísmo. Era uma acusação contra os cristãos. A segunda: paixões incestuosas. Terceiro: canibalismo. E quarto, ignorância. Então, essas aqui eram algumas das acusações que se faziam contra os cristãos, né?
Por exemplo, ateísmo. Então os cristãos eram vistos como ateus. Por que eram vistos como ateus? Porque eles não adoravam os deuses que tinham naquela sociedade. Porque naquela sociedade, as pessoas adoravam vários deuses. Adoravam deuses, imagens, né? Imagens de homens. E os cristãos não tinham nenhuma imagem. Né? Os cristãos não tinham imagem nenhuma. Eles falaram assim, esses caras não creem em nada. Nós cremos em 20, 30, 40, 50, não sei, deuses. Nós temos um monte de deuses na nossa casa, nós adoramos. E os cristãos não adoram nenhum Deus. O Deus que eles falam que adoram, a gente não vê. Então eles eram vistos como ateus. Ateísmo era uma acusação que se tinha contra os cristãos. O segundo aqui, a segunda acusação é que era o seguinte, os cristãos, eles se reuniam, né, para fazer os cultos em casas, e geralmente era à noite, e aí eles começaram a falar, não, eles se reúnem para fazer bacanais, algo do tipo, né? Era isso que eles inventavam a respeito dos cristãos, que se reuniam de forma secreta à noite. Terceiro, canibalismo. Eles se reúnem e eles falam que vão comer do corpo e do sangue. A ceia, né? A nossa ceia. E aí eles falam assim, não, eles são canibais. Eles se reúnem para comer corpo, beber sangue. Isso, né? Que a nossa ceia. Então eles viam essas coisas, porque é o seguinte, as pessoas elas não sabem o que está acontecendo lá dentro. Elas ouvem. E aí elas falam daquilo que elas ouvem. Na verdade, foi até que a irmã falou ali. Às vezes você fala de uma coisa que você nem sabe o que está falando. Né? Você ouviu dizer que lá naquela religião acontece isso, mas você nem sabe como é que acontece. Mais ou menos o que está acontecendo lá. Então eles chamavam os cristãos de canibais. Porque eles ouviram dizer que eles se reúnem lá, geralmente para comer carne e sangue, beber sangue. Né? Que é a ceia do Senhor que nós participamos. Né? E a quarta é que eles eram ignorantes, que eram pessoas que não tinham instrução nenhuma, né? Muitos eram escravos, né, cristãos, e eles diziam, não, são um bando de ignorantes, né? Não sabem de nada. Então são acusações que tinham, né? Como que eu falei também, que eles não tinham, eram submissos, né? Muitas acusações. Isso, exatamente. É verdade que eles tinham. Explicar, né? Tem que explicar. Isso. Sim, e aí que surgem os apologistas, né? Isso surge, não, pessoal, não é bem assim, né? Isso aí é que nós fazemos a ceia do Senhor, né? Porque Ele morreu pelos nossos pecados, o pão é o corpo, simboliza o corpo, o vinho aqui simboliza o sangue. Então tinha que alguém para poder explicar isso, né? E aí que aparece esse pessoal aqui, os apologistas, para poder fazer a defesa da fé, né? E também quando vinha algum tipo de heresia no meio da igreja, né, como aquelas que eu mencionei naquele slide da linha do tempo, esses apologistas eles vinham para poder defender também a fé, né, nesse sentido. Pô, não, imagina só, esses caras são... o pessoal cruel, né? Por isso que até quando nós lemos aqui, ele falou que o apóstolo Pedro falando, olha, eles veem vocês como malfeitores, né? Como pessoa da pesada. Esses cristãos não são fáceis, não, né? Exatamente, está vendo? Que a visão que tinha, né? Então, por isso que Pedro fala, olha, você vai ter perseguição, porque eles estão falando mal de vocês aí, chamam vocês de malfeitores, né? Porque... eles deviam pensar um pouco, mas eles se eles se reúnem e são canibalistas, automaticamente eles vão concluir pelo contato. Isso, sim. Mas o que acontecia era o inverso disso, eles se multiplicavam. Verdade, muito bem, muito bem. Também de
É verdade. Não, vamos observar como que eles entram para essas reuniões secretas e eles só se multiplicam se eles são. Ver canibais, né? É verdade, muito bem visto, é verdade. Só ia crescendo o grupo deles, né?